Então, pessoal, vamos para a nossa segunda parte. Então, como eu falava com vocês, nessa segunda etapa, então assim, eu estou falando nesse momento para alunos que prestam serviço, mas não é um serviço qualquer, é um serviço focado em educação. Há 4 anos, há 5 anos atrás, assim que vocês começaram a fazer o curso, vocês eram um tipo de profissional que tinha inteligências muito importante, muito interessante, mas de lá para cá essas inteligências foram modificadas e direcionadas naquilo que vocês entendem como carreira. Então, esse processo de inteligência, desde uma inteligência formal, então vocês têm inteligências hoje focado tanto para os cursos de gestão, que entra em administração, quanto no processo contábil. Bem, então vocês estão em fase de finalização desses cursos, então cognitivamente, é, é, até por uma prova básica, a gente consegue entender que vocês estão habilitados a estarem finalizando esse curso. Daqui a muito pouco tempo vocês vão pegar a carteirinha de registros profissionais de vocês e vocês já começam a atuar. Aí que vem a grande questão. Mas será que emocionalmente, vocês estão dentro do mesmo contexto? Ou seja, vocês também emocionalmente são gestores que têm a emoção esperada para gestores? E aí, pessoal, muito interessante que às vezes as pessoas falam o seguinte: não, Jair, eu sou uma pessoa muito responsável. Que é isso? Muito, mas muito responsável mesmo. Eu sou uma pessoa assim, você pode ter certeza que o que for solicitado, eu sou uma pessoa muito responsável. O fato de ter uma responsabilidade, e todos nós temos, até porque isso é tão interessante, porque vocês chegaram até aqui por terem responsabilidade, né? Por terem um comprometimento de estudar e chegarem até aqui. Mas isso muitas vezes não tem nada a ver com emoção. Né? Muitas vezes eu sou uma pessoa extremamente responsável, extremamente respeitoso, desde que não mexo com as minhas emoções, desde quando as minhas emoções são colocadas em um lugar onde nem eu mesmo gosto de que isso venha à tona. Mas é o convite que se faz quando a gente tem um estudo sobre a inteligência emocional é isso. Esta questão da emoção tem que ter evoluído também. Essa é a grande questão. Então, será que vocês também evoluíram emocionalmente? Né? Então, se para algumas coisas para você, por exemplo, quando a gente trabalhou há pouco, né, no outro vídeo, a questão de ter habilidade social, a questão de ter empatia, e se isso é algo que você ainda fala, não sou isso é frescura, não sou obrigado a ser babá de ninguém. Não, você optou em estar em um cargo de liderança. Você optou então estar em um cargo onde se espera muito de vocês. Então, é entendível que emocionalmente também você tem um amadurecimento. Você possa usar a sua inteligência para uma questão emocional, principalmente no que diz respeito às questões que socialmente você vai ter que responder. Então veja, quando nós falávamos lá dessa questão da autoconfiança e da autocontrole, eu só consigo trabalhar isso se consequentemente, eu consigo ter uma habilidade social e demonstrar esse meu autocontrole, essa minha autoconfiança, se eu verdadeiramente as tenho. Porque facilmente as pessoas sabem quando a gente não tem essa autoconfiança e nesse autocontrole. Exatamente nestes pontos que as pessoas vão trabalhar. Então, é imprescindível a gente reconhecer as nossas emoções e regular as nossas emoções. E aí, em alguns momentos, as pessoas falam assim: Jailton, mas por exemplo, uma criança quando está no supermercado e a mãe não dá, a mãe ou quem cuida, ou o pai não dá para ela aquilo que ela quer, ela não tem cerimônia nenhuma, ela chega ali, bate o pezinho, eu quero, né? Algumas não tem esse processo ainda de autocontrole, faz isso. Nas organizações, em alguns momentos, nós vemos comportamento muito parecido.
Ah, mas o meu supervisor não deixou fazer isso. Ele gosta mais de fulano do que Beltrano. Ele puxa o saco de Beltrano e de fulano. Então, muitas vezes, quando a gente não tem essa autoconfiança, esse autocontrole, socialmente nós demonstramos pessoas que não temos habilidades. E aí a gente acaba tendo comportamento tão infantilizado quanto aquela criança. Ah, eu fui participar de um processo seletivo. Ah, mas também, né, não passei porque já tinha cartas marcadas. E aí, não só contente de eu ter esse sentimento, eu começo a propagar na empresa inteira. Propagar na empresa inteira, muitas vezes isso é realmente verdade, né? A gente sabe que tem processos que são polêmicos realmente, outras vezes não, outras vezes foi mérito dessa outra pessoa. E eu tenho que dar conta disso. E mais do que isso, eu tenho que dar conta de estar num cenário corporativo. Se eu sei as regras do jogo, se eu sei que isso pode acontecer, eu não preciso me ficar frustrando se isso acontecer, porque aí entra no processo de regulação. Entra você ter uma habilidade, eu vou fazer, se der ok, mas eu não vou ficar caçando problemas se eu já sei que o problema não é comigo. Eu me sinto uma pessoa capaz de participar e ser promovido. Se as pessoas ainda não me percebem assim, eu preciso fazer uma autogestão das minhas habilidades, das minhas influências. Por que não? Ou muitas vezes fazer uma autogestão do meu autocontrole. Será que eu não estou falando demais? Será que eu não estou falando de menos? Será que eu tenho demonstrado confiança? Então é importante, pessoal, a gente trabalhar essa questão do reconhecimento da regulação, nós e socialmente. Então, 4 palavrinhas de ordem: autoconfiança, autocontrole, processos próprios, são nossos. A autoconfiança só determina eu. Não adianta ninguém falar que eu sou bom, que eu sou esse, que eu sou aquilo, que eu sou legal, que eu sou inteligente. Se eu não tenho essa autoconfiança internalizada, ninguém vai falar. O autocontrole, eu saber a hora de entrar, eu saber a hora de sair, a hora de silenciar e a hora de falar. E quando eu for silenciar, quando eu for falar, quando eu for sair, que eu saia de uma forma controlada, onde mesmo eu não estando presente, as pessoas me respeitem. Sabe? Isso é muito importante. A gente entra no campo social, aí tem a questão da empatia, quando eu, mesmo não tendo concordando, mesmo eu tendo N preconceitos, eu consigo me colocar no lugar do outro. Não consigo sentir absolutamente a dor do outro, mas eu posso entender que aquele processo é dolorido. E se é dolorido, alguém está sentindo. E principalmente para vocês, gestores, ter influência. Então, essas são as 4 itens fundamentais. Mais uma vez, autoconfiança, autocontrole, empatia e ser influente. Autoavaliação, autogestão e habilidades sociais. Habilidades sociais, autogestão, autoavaliação, autoconfiança, empatia, autocontrole, influência. São as palavras de ordem a quais, se você chegou até aqui, é porque você veio buscar isso. Né? E lidar com essas relações de poder a quais vocês têm buscado, e é uma relação tênue, né? Eu acredito que muitos de vocês já saibam lidar com essa relação de poder, e só que essa relação de poder, ela é conflituosa. Vocês estão em nível superiores, vocês ao pegar o diploma, ao se cadastrarem num conselho regional, vocês têm o poder. Você deixa de ser um cidadão comum e agora passa a ser administrador, passa a ser contador. E isso é muito importante. Essa autoconfiança, ela já tem que vir, ela já tem que estar internalizada em vocês, né? Só assim a gente consegue trabalhar o processo de autocontrole. Entendendo toda essa parte que está dentro de vocês, aí nós vamos começar a destrinchar. E quando a gente fala de destrinchar, como que vai ser feito isso? É feito da seguinte forma. Então, eu tenho essa autopercepção. Essa autopercepção, ela está ligada na autoconfiança e na autoconsciência emocional. O que é essa autoconsciência emocional? Quando a gente fala de uma autoconsciência emocional, é a consciência que eu tenho emocionalmente daquilo a qual eu sou. Nesse momento, estou angustiado, estou triste, estou vazio, estou procrastinando, ou sou uma pessoa com objetivos confusos ou com objetivos
bem traçado e no meio do caminho tem algumas variáveis. Ter essa consciência, essa autoconsciência. Sou uma pessoa esforçada, sou um diferencial da minha família, sou mais um na minha família, porque isso tudo mexe, isso tudo lida com o nosso processo da autoconfiança, né? Essa autoconsciência emocional, ela é muito corajosa. A gente fala, quando a gente costuma buscar essa autoconsciência emocional, a gente tem que ser seres de muita coragem mesmo, né? Porque imagina bem, você ser responsável exclusivamente pelas suas emoções, né? Isso é muito importante, isso é muito focado. Então, dentro desse processo, dessa autoconsciência, dessa autoconsciência emocional, eu tenho essa minha percepção de uma forma intrínseca e corajosa. Então, olha, eu não gosto muito da minha voz, eu não gosto muito do meu tônus vital, eu acredito que eu preciso melhorar tal coisa. E isso é fundamental, porque isso vai direcionar para que você tenha essa autoconsciência e emocionalmente você tenha uma percepção que a gente chama de auto. Então, eu consigo me auto-perceber, porque eu tenho uma consciência emocional. Eu sei das minhas emoções. Poxa, hoje eu não acordei bem. Se eu não acordei bem, possivelmente eu já tenho que ir preparando, porque qualquer coisinha deste tamanhozinho vai ficar uma coisa muito grande. Então essa autopercepção, ela está ligada a uma autoconfiança. Essa autoconfiança vem porque eu tenho uma alta consciência emocional. Então vamos lá, porque é alto. Então, reconheço no quadrante interno. Reconhecimento interno. Isso está na apostila que eu mandei para vocês no slide 4. Então, reconhecimento interno próprio, autopercepção. Essa minha autopercepção, ela me traz uma autoconfiança. Essa autoconfiança eu consigo quando eu tenho uma autoconsciência emocional. Através da autoconsciência emocional, eu tenho uma autoconfiança e auto me percebo. Isso é muito fantástico. Isso é muito interessante, né? Quando a gente tem essa autopercepção. Então esse é o meu reconhecimento interno. Depois a gente passa para o processo de regulação, que aí entra a autogestão. Eu continuo ainda no quadrante interno, que é próprio de nós mesmos, né? Aí eu também trabalho a autogestão. O que vem a ser esse processo de autogestão? Quando eu tenho esse autocontrole, eu consigo gerar confiança, eu consigo ser uma pessoa transparente, e aí que vem a grande questão. Eu posso ser transparente sem necessariamente ser grosseiro. Eu posso ter adaptabilidade, então eu posso ser uma pessoa adaptável a qualquer situação, porque se eu me conheço, independente do contexto eu esteja, eu tenho meu controle. Lembra lá do temperamento e caráter? Meu temperamento e meu caráter não vão modificar, independência da adaptação. Se eu estou numa empresa A, se eu estou numa empresa B, se eu estou com uma equipe X ou se eu estou com uma equipe Y. Se eu me auto-percebo, se eu tenho confiança, eu tenho uma consciência emocional. Consequentemente, eu consigo fazer a minha gestão. Então, a minha adaptabilidade é algo fundamental para que a gente possa ser pessoas de sucesso. Eu vou ser pessoa de sucesso a partir do momento que eu conseguir adaptar. E para essa adaptação acontecer, eu tenho que fazer essa autogestão, né? Depois a gente fala do alcance dessa minha autogestão. Cada vez mais a gente tem que buscar um alcance maior. Poxa, só de lembrar, há um tempo atrás eu não conseguia nem falar em público. Hoje eu consigo falar em uma reunião. Hoje eu consigo tocar uma reunião. Poxa, eu nem conseguia. E aí esse alcance, ele tem que ser percebido para vocês através de uma autogestão. Se hoje você conseguiu ter um avanço, esse avanço ele tem que ser contínuo, tem que ser reto, para cada vez mais a sua autogestão, a sua regulação seja fundamental. E esse alcance também tem um outro lado. Eu tenho que saber até onde essa gestão dessa minha regulação ela é importante. Eu falo porque muitas vezes as pessoas confundem que você, ao ter uma inteligência emocional e fazer essa regulação, eu poderia falar, mas vai que a pessoa vai ficar chateada. Não é isso. Você tem que aprender a falar o seguinte: eu tenho que falar, será que é o momento? É você que faz a autogestão.
Não pode ser uma justificativa no outro. Mas será que é o momento correto? Será que é a hora correta para isso? Né? E com isso a gente tem um direcionamento aí para vencer. A partir do momento que a gente tem uma autogestão, a gente tende-se a ter um direcionamento, porque eu regulo. Então, enquanto eu não conseguir tal vitória, tal emprego, tal cargo, tal promoção, tal objetivo, eu não vou parar o meu direcionamento para vencer. Gente, isso é fundamental. Quando a gente começa a trabalhar essa autogestão, focado nessa regulação do direcionamento para vencer, tudo na vida da gente melhora. E é de verdade. Aí a gente também trabalha os processos de iniciativa e otimismo. Então, se eu tenho um direcionamento, se eu sei perfeitamente aonde eu quero chegar, consequentemente eu acabo tendo iniciativa, eu tenho otimismo, eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa que regula, olha, não foi bacana, o trânsito não estava legal, mas eu sei aonde eu quero chegar, eu consigo fazer essa regulação. Isso é fundamental. Então nós falamos dos dois quadrantes internos: a autopercepção, a autogestão. A autopercepção com foco na autoconsciência emocional e na autoconfiança. E a autogestão ligado ao autocontrole, que aí eu falo numa geração de confiança, numa transparência, numa adaptabilidade, num alcance, num direcionamento para vencer, numa iniciativa e no otimismo. Eu vou chamar vocês para que a gente possa ver o terceiro vídeo. Lá nós vamos falar sobre todo o processo social, que é a percepção social e a gestão dos relacionamentos, nós chamamos de habilidades sociais. Então, aguardo vocês daqui a pouquinho no próximo vídeo.